Mesma coisa quando a gente está lá num processo de consultoria, um processo de coach, ou então às vezes até no treinamento. O treinamento consegue te fazer perceber essas coisas. Você chega e a pessoa, não, mas eu não quero, Júlio, entenda, eu não quero ir a fundo para saber da minha família, como que meus pais lidavam com dinheiro, ou o que meu esposo acha, ou como que eu lidei, quais foram os nossos acordos com relação a dinheiro em casa. Eu não quero lidar isso, eu só quero resolver essa dívida aqui, ó. Porque aí eu tenho certeza que eu resolvendo essa dívida, minha vida financeira vai se resolver, vai estar ok. Infelizmente, não é tão fácil assim, né? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse podcast, essa nova série de vídeos que eu vou fazer aqui no meu canal do YouTube. E essa nova série não vão ser só vídeos, como o nome já diz, um podcast também vai estar disponível em formato de áudio. E eu vou deixar disponível esse podcast tanto no Deezer, quanto no Spotify, no SoundCloud, os podcasts da Apple. Então assim, vou tentar deixar na maior parte das plataformas para que você consiga consumir um conteúdo muito bom sobre finanças, tanto falando de dívidas quanto falando de investimentos, no momento que você estiver indo para o trabalho, no momento que você estiver talvez fazendo alguma coisa em casa. Então essa que é a ideia desse podcast, por isso que eu comecei a fazer essa série de vídeos e espero que você goste bastante. Então, se você tiver sugestões de temas, sugestões de assuntos, se você tiver alguma dúvida sobre o que a gente vai falar nos podcasts daqui para frente, não deixa de comentar, deixa tudo ali descrito, porque vai me ajudar bastante também a balizar o conteúdo que eu quero colocar aqui nessa série do canal, tá certo? Nesse primeiro podcast, a gente vai falar um pouco mais de dívidas, né? Já já vocês vão ver, e vou ter uma pessoa muito especial me ajudando para que a gente consiga passar o máximo de conteúdo para você que me segue aqui no canal e que me segue também nas outras redes sociais. Então já gostaria de deixar aqui o recado, se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga, Júlio CJR, também tem o Facebook, Júlio César Investimentos, enfim, tem o Twitter, Júlio CJR também, muitas redes sociais que você pode acompanhar o meu dia a dia, entender, ver o que eu estou fazendo, ver o que eu estou falando, né? Eu falo de algumas novidades, algumas notícias mais recentes, mais quentes nessas redes sociais. Então, recomendo muito que você me siga também. E, como eu já disse, não deixe de comentar e de dar o feedback sobre esse conteúdo do podcast, tá bom? Um grande abraço e vamos começar o conteúdo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Investidor. Aqui nós discutimos as estratégias que você pode utilizar na sua jornada para largar de vez os problemas financeiros e se tornar um investidor vencedor. Meu nome é Júlio César. Eu sou Daiane Mendes. E o episódio de hoje a gente vai falar: será mesmo que você tem um problema financeiro? Bom, estou aqui com a minha esposa, Daiane Mendes, como ela acabou de falar. Ela vai fazer algumas perguntas, vai ser um bate-papo bem descontraído, espero que vocês gostem bastante. Então, fica ligado aí que pode ser que alguma das coisas que a gente vai falar aqui seja algo que você tenha dúvida ou talvez algo que você nem saiba ainda. Então vamos começar? Eu sendo esposa do Júlio, você deve imaginar o quanto eu escuto falar sobre finanças dentro de casa, né? Com certeza. Então eu preparei algumas perguntas aqui que eu me baseio muito do que você traz todos os dias, do que a gente conversa sempre. Então, se prepara aí que tem pergunta boa. Vamos lá, vamos lá. Júlia, é muito comum a gente ver em noticiários, ver várias pesquisas mostrando, apontando, né, que a maioria das pessoas, elas têm problemas financeiros. E aí, isso é real? É de fato o que acontece? É interessante essa pergunta, né, porque inclusive ela até que gerou o nome aqui desse podcast, porque muita gente acha que tem, não, Júlio, eu tô com um problemão financeiro. Aí quando eu vou conversar com a pessoa, na verdade o problema dela não é financeiro, por assim dizer. Eu costumo dizer que o problema financeiro, ele na verdade, ele é o efeito. Ele não é a causa, né? O problema financeiro que elas falam, que elas chegam falando, né, do problema financeiro, e quando eu vou ver, na verdade, o problema era algo muito mais a fundo, algo que precisa ser cavucado ali, né? Então, vou dar aqui só um exemplo para você entender. Às vezes a pessoa chega assim para mim, Júlio,
eu tô muito endividado. Estou muito endividado. Ou então ela chega e fala, eu estou com muitas dívidas. Ou, melhor dizendo, eu estou com o cartão muito cheio, né? Eu estou com problemas no cartão. Ou também ela fala, eu estou com gastos muito altos, eu consumo demais e tudo. Todos esses casos, né? Tanto cartão muito alto ou uma dívida muito impagável, talvez. Cartão de crédito é um problema, né? Vocês sabem como é que é. E, pois é, então assim, as pessoas acabam que elas acham que esses são os problemas financeiros, né? Tanto que vocês colocaram no Google, problemas financeiros, normalmente vai aparecer isso, endividamento, cartão de crédito elevado, enfim, consumismo, tudo isso, problemas, eu não consigo ganhar bem, todos esses são efeitos. É como se fosse assim, você quando vai ao médico e tem algum problema, você chega falando do efeito normalmente, né? Você chega, doutor, tô aqui com uma dor de cabeça que não me deixa, né? Ou então tô com febre, ou então, não sei, tô espirrando muito, tô com algum problema, tô com gripe. Você acha que já sabe, inclusive, qual que é o seu problema, né? Muitas vezes você nem sabe qual é o seu problema. Você chega você já falando chega que falando tem e dando que a solução, tem. Exatamente, né? você já dá a solução, né? Mas muitas vezes não é isso, isso é só o efeito. Tem alguma coisa por trás, alguma coisa que está gerando esse sintoma, gerando esse efeito. É interessante, o Benz Ruhl fala sobre isso, né? Ele fala sobre essa coisa do efeito, do sintoma. Então, sempre que você pensar em um problema financeiro, tente pensar nesse exemplo, nesse como a gente pode dizer, nessa analogia que eu fiz aqui do médico, do doutor. Porque se você chega falando assim para mim, Júlio, eu tô com um problema de endividamento, estou com dívidas muito altas, eu tenho esse problema financeiro. Provavelmente, o problema financeiro não é esse aí. O problema não é esse. Você não tem um problema financeiro. Talvez o seu problema seja muito anterior, seja um problema muito mais a fundo que você tem que tratar. Ou às vezes com um psicólogo, ou com um profissional de finanças que conheça, ou às vezes com um coach financeiro. Porque às vezes é algo que você trouxe da sua família, às vezes é algo que você não consegue lidar bem na sua família atual, com seu esposo, com sua esposa, alguma coisa que influencia dentro de casa para que você gaste demais. Às vezes é algum problema que você desconta no dinheiro, desconta no consumo. Então a gente tem que entender muito mais a fundo o que é realmente problema financeiro, porque o problema financeiro é simples. Problema financeiro, quando você tem o dinheiro, você resolve. E acabou, e o problema nunca mais volta. Aí sim você resolveu um problema financeiro, né? Agora, se você usa um dinheiro para pagar uma dívida, por exemplo, que você tem, e daqui 2, 3 meses você está endividado de novo, o seu problema não era a dívida, o seu problema não era financeiro. O seu problema era muito maior, e é isso que tem que ser estudado em cada caso, né? Engraçado que eu gostei de você ter entrado na psicologia da coisa, né? Por que será? Gente, pra quem não sabe, minha esposa é psicóloga e é coach também, então é um assunto que a gente conversa bastante aqui em casa. Então. Mas eu queria entender por que você chegou nessa conclusão. Bom, primeiramente porque eu percebo, né, especialmente lá nos coaches que eu faço, nas consultorias, demais. A pessoa já chega falando basicamente como ela faz no consultório com o médico. Ela já chega falando, Júlio, olha só, eu tô com um problema financeiro, me deixa dormir. O que acontece? Eu não consigo, né, não chegar no shopping e não gastar. Eu não consigo. Esse é um problema que eu tenho. Né? Ou então ela chega falando, meu problema é essa dívida aqui. E esse é até mais interessante, né? Porque você percebe claramente que o problema dela não é a dívida. Mas ela chega falando, meu problema é essa dívida. Se essa dívida não existisse, eu ia estar muito bem. Aí você vai ver, tudo bem, mas como que você chegou nessa dívida? Como que essa dívida surgiu? Por que essa dívida surgiu? Às vezes a pessoa fala assim, porque eu queria casar. Então eu queria casar e aí eu não tinha dinheiro para fazer o casamento que eu queria. Então eu me endividei, peguei lá 100 mil, peguei um empréstimo de 100 mil. Você vê que o problema da pessoa não é a dívida. Se ela tivesse necessidade de fazer um outro gasto tão alto quanto um ano depois do casamento, ela faria um outro empréstimo ou se endividaria ou, como a gente costuma dizer, né, refinanciaria esse débito, essa dívida que ela já tinha. Então, assim, é muito claramente... eu comecei a perceber isso muito claramente no discurso das pessoas, como que elas chegavam. Assim como um médico, quando você chega lá, ele percebe claramente se a pessoa está falando que está com dor de cabeça, está com coriza, está com um pouco de febre,
e ela tá achando que é gripe. Mas ele às vezes fala, será que é gripe mesmo? Será que o problema é a coriza? O pior é se a pessoa chegar lá no médico e falar assim, não, Júlio, não, doutor, eu tô com essa coriza aqui, me passa um remédio para coriza. Normalmente as pessoas fazem isso, se elas já acham que sabem qual é o problema. Especialmente se elas já se conhecem a um ponto, ela, não, doutor, eu tô com uma coriza aqui, me passa só um remédio para coriza que eu vou melhorar. Mas às vezes você tem alguma coisa muito mais a fundo que você não trata e nunca resolve, e é por isso que essa coisa vem voltando, sempre voltando à tona, né? Tem gente que tem sinusite, que tem essa coisa, né? Ah, não, eu já sei, é sinusite aqui, e é só tomar um negócio aqui que vai resolver. E qual que seria, sei lá, o maior indicativo de que a pessoa tem um problema maior e ela não percebe que tem esse problema? Olha, normalmente é pela fuga, né? É engraçado a gente falar sobre isso, né? Porque no coach, você sabe muito bem, a gente percebe claramente quando a pessoa não quer entrar na discussão do problema. Você começa a conversar com ela e ela foge daquilo. Não, eu só quero resolver isso aqui. Essa analogia do doutor, do médico, é muito boa, porque isso também acontece nos consultórios, né? A pessoa, não quero uma bezetacil, ou não quero entender mais a fundo, ir lá em outro médico, não, me dá só o remédio aí que eu quero e pronto. Né? Eu quero curar a dor agora. Eu quero curar a dor agora e assim, não precisa disso tudo. Eu só quero resolver o que eu vim para resolver. Mas às vezes não é aquilo que ela tem que resolver. Então, ela está fugindo de alguma coisa. Mesma coisa quando a gente está lá num processo de consultoria, um processo de coach. Ou então, às vezes, até no treinamento. O treinamento consegue te fazer perceber essas coisas. Você chega e a pessoa, não, mas eu não quero, Júlio, entenda, eu não quero ir a fundo para saber da minha família, como que meus pais lidavam com dinheiro, ou o que meu esposo acha, ou como que eu lidei, quais foram os nossos acordos com relação a dinheiro em casa. Eu não quero lidar isso, eu só quero resolver essa dívida aqui, ó. Porque aí eu tenho certeza que eu resolvendo essa dívida, e a vida financeira vai se resolver, vai estar ok. Infelizmente, não é tão fácil assim, né? Então, esse é o primeiro sintoma que eu vejo, assim, que é a fuga. Quando as pessoas começam a fugir do assunto, normalmente é o momento que a gente percebe que ali tem alguma coisa mais para cavucar. Show de bola. E qual o maior benefício da pessoa saber distinguir se ela tem ou não um problema financeiro? Tem vários benefícios. Eu enxergo vários, né? Mas um deles é que a pessoa consegue resolver o problema de uma vez e não gasta nem mais tempo, nem dinheiro com isso. Porque, convenhamos, quando você tem um problema financeiro que te incomoda há muito tempo, você vai tentar resolver do jeito que você consegue no momento. Então você vai, talvez, fazer cursos, né? Não, eu tenho que aprender a ter mais educação financeira, eu tenho que fazer aqui um curso que vai me ensinar, né, toda a técnica de mexer com planilha para que eu planilhe tudo, ou então vai baixar planilhas na internet, a pessoa vai tentar resolver do jeito que ela consegue. Ou pegar o exemplo de algum amigo, Meu amigo fez isso, funcionou, vou fazer também, e tudo, né? Então ela vai tentar resolver do jeito que ela consegue naquele momento. Só que ela muitas vezes o que ela vai estar fazendo? Basicamente ela vai estar tomando remédio para sintomas de dor de cabeça. Ela não foi na raiz, ela não foi a fundo. Então, ela além de perder tempo, perde saúde, né? Porque quando você... E é até engraçado isso, né? Porque quando você tenta muito resolver esse problema de finanças, problema financeiro que você sente que tem e não consegue, isso te consome. Tanto mentalmente, até de forma familiar, né? Assim, a família também se envolve. Então é uma coisa muito complicada. Eu vou até dar um exemplo aqui, né? Vou dar um exemplo aqui de duas pessoas para que fique bem claro o que é mesmo assim uma pessoa que tem um problema financeiro e o que é a pessoa que não tem um problema financeiro. Vamos pensar aqui. A Ana, digamos que tem a Ana e tem o João. A Ana é uma pessoa muito controlada, ela é uma pessoa que sempre teve educação financeira, é uma pessoa que sabe o que ela deve fazer na hora de consumir, como que ela deve consumir, como que ela não deve consumir, ela investe. E a Ana é aquela pessoa exemplo, né? Mas, digamos que ela não tivesse talvez ali um plano de saúde muito bom e quando foi em algum momento da vida dela, ela precisou utilizar uma UTI que foi caríssima durante 30, 40, 50 dias. E aquela UTI, infelizmente, vai sair do plano que ela tinha tanto de reserva de emergência quanto de
né, de saúde, enfim. Ela não conseguiu pagar aquela UTI da forma que ela queria, ela teve que tomar uma dívida e se endividou em R$ 20.000 para conseguir cobrir a diferença lá que ela não conseguia pagar com a reserva. Então ela tem essa dívida de R$ 20.000. Mas convenhamos, assim que a Ana tiver a oportunidade de ter acesso a R$ 20.000, que seja na loteria, não ganhou na loteria, R$ 20.000, por sinal, esses R$ 20.000 vão pagar a dívida e acabou. O problema da Ana realmente era só financeiro, porque ela não tinha uma outra causa por trás, uma raiz que a trouxesse para baixo, né? O problema financeiro realmente existia ali nesse caso. Mas o que acontece na maioria dos casos? O caso do João é aquela pessoa que tem uma dívida também de 20 mil, mas não adianta nada, mesmo que ele ganhe, às vezes, 20 mil na Mega Sena, 30, 50 mil na Sena ou na loteria, né? Mega Sena paga mais. Mas, digamos que ele consiga um dinheiro ali, o que vai acontecer? Mesmo que ele pague essa quantia, daqui 2, 3 meses ou 2, 3 anos, não sei, ele está endividado de novo. Então o problema não era a dívida de 20 mil, o problema era muito mais a fundo, né? Então assim, a pessoa saber que ela tem isso, que ela tem esse problema, que o problema dela não é necessariamente financeiro e talvez seja muito mais a fundo, faz com que ela consiga dar o encaminhamento correto. Então ela não vai procurar só ficar baixando planilhas, porque às vezes não vai resolver e além de não resolver, causa um estresse muito grande, especialmente se você é uma pessoa que não gosta de trabalhar com planilha, não tem costume, não tem um hábito, vai causar um problema muito grande, né? E além disso não vai resolver o problema. Então assim, o que a gente tem é que resolver o problema. É por isso que eu vejo a maioria dos produtos financeiros que a gente vê, tanto cursos, né? Tem muito curso por aí que te ensina a sair, agora você vai resolver tudo tal. Tudo bem, mas ele não te ensina isso aqui. A mentalidade das pessoas é muito importante. Então o lance não é um ponto específico, não é uma questão específica da pessoa em relação ao problema financeiro, e sim um histórico. Histórico, a gente não sabe, né? A gente não sabe quais são as crenças limitantes daquela pessoa com relação ao dinheiro. Eu tinha crenças limitantes com relação ao dinheiro e nunca tive problemas financeiros, por assim dizer. Financeiros. Mas o fato de eu ter alguma raiz ali que eu não via que tinha, né, que estava me puxando para baixo, fazia com que eu não tinha resultados, com que eu não tivesse resultados que eu gostaria. Então muitas vezes as pessoas nem têm, às vezes ela não está endividada, às vezes ela não tem grandes problemas com consumo, às vezes ela não tem, enfim, nenhum desses problemas que ela acha que são problemas financeiros, mas ela não consegue crescer, ela não consegue se desenvolver mais, ela não consegue ver o resultado do seu trabalho. Às vezes é porque ela realmente não tinha um problema financeiro, mas tem alguma outra coisa ali que tem que estudar. Às vezes ela tem tudo isso, e aí um curso de finanças básico te dizendo ali, talvez não te ajude 100%. Você precisa de um curso que te trabalhe isso. Ou você precisa de um profissional que te trabalhe isso. É por isso que, infelizmente, as pessoas não conseguem resolver os problemas como elas gostariam. Sim, sim. Isso que você está falando faz muito sentido, que inclusive é uma coisa que eu converso muito com a minha audiência, né? Em relação ao aprendizado que ela tem a diversas questões da vida, né? Mas nesse caso, né, nesse exemplo que você está trazendo, eu acho interessante a gente falar assim que esse aprendizado ele surge de vivências que você teve Sem com dúvidas. familiares, né, e com pessoas que tiveram grande influência na sua vida, que pode ser não só familiares, amigos, mas também pessoas que trabalharam com você, né? Que são profissionais que, de repente, até um gestor, Sim, né? sem dúvidas. Alguém que teve uma influência Muito grande na sua vida, né? Exato. E aí te mostrou que, no seu caso, né? No caso que você está trazendo aqui, que o dinheiro, ele funciona desta forma, né? Que a forma de você lidar com o dinheiro é assim. Dessa forma. Então a gente tem que investigar tudo isso. Porque se você percebe que o seu problema não é exatamente aquele financeiro, né? Meu problema é essa dívida aqui. Não, às vezes o problema não é essa dívida. Se você percebe isso, vai atrás da causa, porque a causa vai resolver a tua vida. A causa vai resolver a tua vida. Por exemplo, às vezes o problema é que a pessoa não consegue ganhar bem. Ela não tem nenhum problema financeiro, ela consegue fazer a planilhazinha, ela consegue gerenciar bem o consumo dela, os gastos e tudo, mas ela sempre vive aqui. Porque ela fala, meu Deus, mas eu fico só fazendo continha, eu fico só
eu não consigo aumentar os meus gastos, eu sei que tem que controlar, que tem que gastar menos do que ganha, mas eu não consigo aumentar os meus gastos. Desculpa, os meus ganhos, o meu salário, a minha renda, enfim. Tem alguma coisa ali. Não adianta você planilhar mais. Não é isso que vai resolver. Não adianta você fazer mais cursos que vão te ensinar a parte só técnica, se você não trabalhar a parte mental, se você não trabalhar as suas crenças limitantes, se você não trabalhar seu mindset, que a gente sempre fala, o mindset financeiro, né? Que é aquela coisinha que faz a diferença entre as pessoas terem sucesso financeiro e não terem sucesso financeiro. Isso aí, para mim, é essencial, muito importante. Bacana. E te incomoda quando uma pessoa chega assim e fala: Júlio, o meu problema é que o meu salário é muito baixo. Ou então quando a pessoa fala assim: o meu problema é que eu não consigo controlar os meus gastos. Incomoda um pouco, no sentido de que a pessoa já chegou com a solução para você. Você é o profissional e a pessoa já chegou com a solução para você. Mas eu compreendo, as pessoas realmente acham que esses são os problemas. Mas é importante a gente falar sobre isso. Então, inclusive, é por isso que a gente está fazendo esse podcast aqui. Porque eu, sinceramente, ainda não vi algum profissional financeiro, algum profissional do mercado tratando isso da maneira que ela deveria ser tratado. Porque trata-se muito assim, não, tá endividado? Faz isso, pega ali, renegocia. Como se fosse uma receita, né? Receita de bolo. Tem uma receita de bolo aqui e essa receita de bolo, se você fizer, você tá resolvido, sua vida vai ser ótima. Não vai, sabe por que não vai? Porque você resolve aqui, enquanto às vezes você tá fazendo aquele curso, ou enquanto você viu aquele vídeo, ou enquanto você tá próximo daquela pessoa, mas daqui a pouco, quando surgem novas situações na sua vida, você não trabalhou o seu mindset, você não trabalhou a sua mente, você vai cair naqueles problemas de novo, porque a raiz não foi resolvida, né? Sim, e a raiz apodrece de novo a planta, não tem jeito. Então, se me perguntar, incomoda? Incomoda no sentido de que as pessoas já vêm tentando dar a solução. Mas eu compreendo que é assim. E é por isso que eu acredito que a pessoa tem que sempre pensar na importância que tem ela estar com essas causas bem resolvidas, né? Legal. Mas além disso que você está trazendo, assim, que é muito importante trabalhar o mindset, você acha que também é importante a pessoa trabalhar a matemática da coisa? Sem dúvidas. Não sei se você ia continuar a pergunta, não? Não, assim, se ela precisa realmente saber lidar com o dinheiro em si quando a situação é apresentada, né? Quando ela tem que entender da matemática mesmo, né? E não somente ter um mindset preparado para os problemas que podem surgir e ela tem que ali saber lidar com o dinheiro. Eu acredito que sim. Eu acredito que é bem importante também ela ter a matemática da coisa. Mas é até uma coisa importante de se falar. Por quê? Porque as pessoas normalmente têm uma certa resistência. Eu falando de maneira geral, tá? Claro que tem as pessoas que adoram ali a matemática. Mas, de certa forma, se a gente for pegar a maioria das pessoas no nosso país, não posso dizer por outros países, porque eu acredito que tem uma diferença cultural, né? Mas no nosso país as pessoas têm uma certa aversão a exatas, aversão à matemática, aversão a finanças, não gostam muito do tema e tá tudo bem, você não precisa gostar do tema, você mesmo sabe muito disso, você não precisa gostar muito do tema, na verdade você não precisa gostar nada do tema. Eu sempre costumo dizer assim, você gosta de ganhar dinheiro? A pessoa fala, gosto. Então, não tem para onde você correr. Você vai ter que aprender coisas básicas, noções básicas de como lidar com as suas finanças. Simples assim. Então, é uma parte importantíssima. Você tem que saber como é que você sai de dívidas. Porque o que acontece também? Muita gente acha que para sair de dívidas é só você sair renegociando e tudo, ou então refinanciando. E tem técnicas para fazer isso. Não é o tema aqui, né, da gente falar, mas tem técnica para você fazer isso. Não é de qualquer jeito. Né? Então, a técnica você tem que ter, mas não é o cerne da questão. Né? Então, você me perguntar, tem mesmo que se preocupar com a matemática da coisa? Olha, se você não gosta de exatos, se você não é a pessoa da matemática, fique tranquilo, porque a parte que você tem que aprender disso, ela é muito pequena e simples, e deve ser simples. Porque a verdade é que muitas vezes a gente vê por aí o pessoal falando de uma forma que complica as coisas, né? E aí você tem que ficar contratando profissionais. Não, às vezes uma boa orientação inicial
te dar um empurrãozinho que você precisa para ter uma vida financeira muito plena. E diante de tudo isso que você trouxe para a galera aqui hoje, eu queria entender também por onde a pessoa deveria começar para resolver a vida financeira. Assim, qual é o ponto de partida? Primeira coisa, entender se o seu problema é realmente financeiro ou não. É por isso que a gente está conversando sobre isso aqui. Entende, se eu já tive muitas dívidas, eu costumo fazer muitas dívidas, então, por exemplo, hoje você tem uma dívida talvez muito grande e tudo. Já foi a primeira? É a primeira dívida que você tem? Ou não? Você tem esse costume? Você tem o costume de ser muito consumista? Você gasta bastante, tende a comprar por impulso? Black Friday é seu dia, é sua época, agora é a minha vez, né? É assim que você pensa? Como que você raciocina com relação a cartão de crédito? É entender isso, entender esse mecanismo, esse processo dentro da sua cabeça. Quantos cartões de crédito você tem? Quantos cartões de crédito você tem? Você se compara... Se você já viu uma pessoa que é bem organizada, você consegue fazer as coisas que ela faz? Não consigo. Então talvez o seu problema, se tudo isso que a gente falou aqui for verdade, talvez o seu problema não seja financeiro. Como eu falei, financeiro é um problema que se resolve unicamente com dinheiro. O dinheiro chegou, resolveu e acabou. Esse problema não volta mais. Não. Se o seu problema não for financeiro, ou melhor dizendo, se o seu problema não for aquele que a gente falou aqui, aí sim pode ser que ele seja financeiro. Mas isso é raro, raríssimo. Eu conto nos dedos o número de pessoas que eu realmente vi que tinham só um problema financeiro. Teve pessoas que você fala, poxa, essa pessoa está pronta. Tá faltando um ajustezinho ou outro aqui, talvez técnico para ela resolver aquela dívida, ou talvez para ela resolver aquele salário que ela quer aumentar, mais pequeno. Mas a maioria dos casos, a grande maioria dos casos, são de pessoas que realmente não têm problemas financeiros e a raiz é muito mais profunda. Então, o primeiro passo é isso, você identificar em que caso que você está. Segundo passo, aí sim você vai identificar qual é a melhor maneira de você resolver isso, sem fugir. Porque se você resolve da primeira vez, você não passa mais por esse problema e você voa. A gente fala muito no coach, né? Que as pessoas às vezes não percebem o quanto um ajuste pequeno que talvez doa um pouquinho no começo pode transformar a vida. Então é isso. O segundo passo é você procurar resolver esse problema da forma que você identificou no primeiro passo. Então você vai entender que talvez um curso para você aprender a fazer planilha de investimentos, ou melhor dizendo, de dívidas, não vai te resolver. Mas talvez um curso que também te ajude a trabalhar as dívidas e a trabalhar a tua mente, talvez isso te ajude muito mais. Talvez isso faça com que você voe, vá para onde você quer e resolva o problema de vez, para você não ter que fazer outros cursos de finanças daqui a uns anos, porque você não conseguiu implementar o que aquela pessoa tinha falado. Né? Para não só resolver aquele problema problema específico, exatamente. Então acho que são esses os dois primeiros passos que a pessoa pode utilizar para começar e para conseguir ter resultados. Né? E você consegue fazer isso sozinho, no começo. Né? Talvez, se você realmente tiver uma boa consciência, listar, né? É sempre interessante a gente listar, né? Ali botar no papel, poxa, eu percebo que eu tenho muitos cartões, olha, eu tenho muitos cartões, eu não consigo me controlar na Black Friday, eu adoro pagar o canal da NET ou da TV a cabo ou Netflix, eu pago todos, eu tenho 2, 3 carros sem precisar, eu tô sempre endividado, enfim. O meu salário não é muito alto, eu nunca consigo fazer sobrar dinheiro no final do mês. Tudo isso são indicativos do seu problema mais profundo. Né? Então, se você tem esse problema, vá atrás de resolver da maneira correta. Maravilha. Olha, mesmo a gente comendo finanças no café da manhã, no almoço e no jantar, eu aprendi muita coisa. Que legal! E espero que vocês tenham aprendido também, pessoal. Esse foi o podcast InvestidorCast. Não deixa de me seguir lá nas redes sociais, Júlio CJR, e também Júlio César Investimentos no YouTube. Tem bastante coisa no meu canal, vocês vão gostar bastante. E eu te vejo no próximo episódio aqui do podcast InvestidorCast. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. E se você gostou desse podcast, não deixe de acompanhar esse canal e também as várias plataformas de podcasts que estão espalhadas por aí, porque eu vou soltar um podcast, pelo menos a cada 2, 3 dias, então vão ser mais ou menos 2 por semana. Fique acompanhando aí o canal do YouTube, porque vem muito conteúdo bacana por
por aí pra você, tá certo? Esse, como eu já disse, foi o primeiro podcast. Muitos virão. E também não deixa de clicar nos vídeos que eu vou deixar disponíveis aqui do lado, ó. Tá certo? Acho que vocês vão gostar também.